Bom momento, queridos e queridas, seguintes estudiosos, assistência do culto do Evangelho da Noite. E hoje nós vamos fazer o culto do dia 21 de julho de 2022. Tá? Então, nós vamos começar lendo uma página do livro Vinha de Luz. Deixa eu anotar aqui. É o Vinha de Luz, é a lição 3, tá? Lição 3, o necessário. Tá vendo? É o necessário. Mas uma só coisa é necessária. Jesus em Lucas, capítulo 10, versículo 42. Terás muitos negócios, próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço. De vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilantes no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com um verbo indignado e ardoroso. Todavia é provável não estejas senão estimulando a indisciplina e a ociosidade em muitos. Uma só coisa é necessária. Observou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a lei divina. Realizando esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus.
Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa. Graças aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda, individuais e de família, e graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças a toda essa espiritualidade maravilhosa, tivemos uma semana, desde o último culto, maravilhosa, gostaríamos de agradecer, e teremos agora um culto do Evangelho da Noite, desta feita no nosso lar, durante o qual também teremos muito a agradecer, durante o qual estaremos em contato com essa espiritualidade elevada, que nos envolve, nos abraça e nos conduz. Senhor Jesus Cristo, de Deus, dá-nos essa oportunidade de ter os nossos lares e os nossos templos visitados por essa egrégora, por essa força-tarefa do Evangelho da Noite, por essa espiritualidade que realmente realiza esse culto, de forma que tenhamos os nossos lares sanitizados, os nossos templos reequilibrados e reenergizados, e que possamos então dar um passinho a mais na tua direção e também em absorvendo esses ensinamentos no sentido de uma mutação na nossa frequência emitida, um décimo, um átimo de energia, de comprimento de onda mais elevado, mais energizado, que dessa forma, em absorvendo esse comprimento de onda um pouco maior, que nós possamos então servir a Deus no mundo, levando essa luz, essa paz, esse amor na nossa senda, Senhor. Agora, hoje e sempre, na paz do Cristo, graças a Deus. Que dessa forma pedimos a autorização para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Hoje, nós vamos apreciar o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, os versículos de 14 a 21, que o pastorino intitulou O Fermento dos Fariseus. Aí, Marcos, só dois evangelistas retrataram, que foram os dois primeiros, né? Mateus e Marcos. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, nós vamos ler pelo Marcos, até porque eles gastaram mais ou menos o mesmo número de versículos e narram basicamente a mesma coisa. O Marcos narra assim, ó: e esqueceram-se os discípulos de levar pão, e não tinham consigo no barco senão um só pão. E preceituava-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles raciocinavam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Percebendo, Jesus lhes perguntou: por que discorreis por não terdes pão?
Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendes vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais de quando parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços apanhastes? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 pães para 4.000, quantas cestas cheias de fragmentos recolhestes? Disseram 7. E disse-lhes: ainda não entendeis? O pessoal diz por esse último versículo que Jesus ficou decepcionado. E também pela pergunta: não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Mas, na realidade, isso é uma forma didática de proceder, né? O ensinamento dele, tanto para o povo em geral, que aí geralmente é em forma de parábolas, mas ele estava lá para responder as perguntas, que algumas vezes foram feitas, mas para os discípulos, que ele falava mais diretamente, porque já contava que eles tivessem algumas posições à frente do povo em geral, no sentido dos olhos de ver e dos ouvidos de ouvir, né? Então, e esqueceram-se os discípulos de levar o pão, é porque eles entraram no barco e foram a Lures, né? Eles estavam lá na praia ainda, ali na cerca do Lago Azul de Gerezaré, e a última passagem foi: e entrando imediatamente na barca com seus discípulos, dirigiu-se para o território de Dalmanuta. Entende? Esse é o primeiro versículo do último estudo. Então eles estavam lá já dentro da barca, e aí a barca já estava saindo, e eles perceberam que não haviam levado o pão. No Mateus, ele fala: indo seus discípulos para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. É mais literal. Disse-lhe Jesus: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, em Marcos, ele fala: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Em Mateus, que é um evangelho até posterior, embora lá no Novo Testamento venha antes, ele fala fariseus e saduceus. Eles, porém, dialogavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão? Percebendo Jesus, prosseguiu: por que estás discorrendo entre vós, homens de pequena fé? Porque não tendes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos apanhastes? Nem aqui ele não espera a resposta, lá no outro eles respondem. Ele pergunta e eles respondem: 12. Nem dos 7 pães para 4.000, e quantas cestas recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que lhes não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas do ensinamento dos fariseus e dos saduceus.
Então, em Mateus está mais explicadinho, né? Então, repara, das últimas não, porque a primeira multiplicação dos pães, eu acho que é capítulo 5. A gente está no 8. Todas as vezes que falou em pão aí, não era esse pão físico, material. Mesmo que ele faça, como é agora, uma alusão, aí é uma metáfora, né? Porque o nome é o fermento dos fariseus. E o pão que eles usavam não era fermentado. Então, era uma parte, que o povão não tinha fermento. Né? O povão fazia o pão e era para durar um tempão. Entende assim? Não era pão, você não fazia. Primeiro que não era o pão francês, o pãozinho que você compra fresquinho de manhã na padaria ou na fornada da tarde para fazer seu lanchinho. Não é esse pão que estamos falando, tá? O pão era o trigo com a água. Trigo e água. Nem sal, também porque sal é um luxo. O sal surge na história do mundo para fazer preservação de alimento, né? Então, na hora que você botava o peixinho lá aberto, eles pescavam um monte de peixe, não ia comer tudo no mesmo dia e não tinha freezer, nem geladeira. Aí abria o peixe, tirava a cabeça, abria o peixe assim, eviscerava, tirava as vísceras, provavelmente comia no dia, e deixava o peixinho lá aberto no sol e botava um pouquinho de sal, que é para fazer a conservação. Nem de longe é a quantidade de sal que você encontra num bacalhau. Era uma coisa modesta. Primeiro que o peixe lá do Mar da Galileia, ou do Lago Azul de Genezaré, não é um peixe carnudo, né, grossão. E é fininho. E aí também não precisa de tanto sal e seca fácil ao sol. Todo mundo botava no telhado, geralmente, para secar. E secava rápido. Primeiro porque o ar é com uma umidade extremamente baixa. Ali está cheio de... O território todo é árido e tem um monte de desertos, pedaços de desertos em volta. E segundo, que é um sol, né? Um claudicante. E aí desidratava com facilidade. Quando desidrata, não apodrece, né? Só apodrece coisa que tem água. Quando você põe açúcar na compota de frutas, é o mesmo processo. Você põe tanto açúcar lá que depois a água fica mobilizada com açúcar e não apodrece. Mas pode criar fungo. Então, ele está fazendo uma bela de uma metáfora, sim, né? Com o pão. E agora você liga isso com a página de abertura, só uma coisa necessária. Você vê aqui, ele não está falando, né, da coisa necessária, mas está. A página de abertura que eu abri aleatoriamente a lição 3 do Vinha de Luz, né? O necessário. E ele diz, e aí a frase estudada é: só uma coisa é necessária. E aqui ele está falando da coisa que é necessária. Então, assim, supostamente eles não tinham levado pão, então eles não tinham levado o necessário. Eles estão certos? Materialmente, sim. Até porque a gente vem de 2 multiplicações dos pães por baixo. Tá? A gente tem que ter sempre em mente que o que está relatado nos evangelhos foram acontecimentos isolados. Muito mais acontecimentos, curas,
de leproso, de coxo, de surdo, de cego, de pessoas que estavam com um encosto lá, endemoniadas, que passaram por um exorcismo instantâneo, que aliás bastava entrar na psicosfera do Cristo e pedir e querer. Naquela passagem do endemoniado de Gerasa, repara, o endemoniado, ele não fala. Quem fala inicialmente com Cristo são os próprios espíritos obsessores, que mantêm lá uma conversa com Cristo. Mas a pessoa queria se ver livre deles, embora não tenha conseguido falar. Tanto é que Jesus, ele fala, quando eles veem Jesus se aproximando, quem que é Jesus, filho do Altíssimo? Eles já fazem até todas as saudações, que já sabem quem é. E aí começam a negociar. Não venha, por que você vem nos importunar? Aí Jesus não fala nada, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque eu não sou um, sou muitos. Aí ele fala, então, sem que Jesus tivesse falado nada, então deixa que a gente passe ali para a manada de porcos. Aí eles vão para lá, os porcos se precipitam e o cara fica livre. Então, assim, quando o pessoal da cidade vem, o cara tá lá feliz da vida, sentadinho, já vestido, equilibrado, e o povo da cidade aqui pede para Jesus se retirar, porque pelo povo da cidade o cara continuava lá com os demônios e os porcos vivos, que esse é que é o ponto. E eu na época ressaltei, olha isso aí, né? Tem alguém que leva a culpa e tem alguém que são os que ancoram os espíritos menos ditosos. Então, por exemplo, o cara tinha lá os demônios e não era um. A gente calculou aí 6.000. Né? A manada de porcos eram 2.000, está escrito no Evangelho. Então, é uma média de 3, porque eu estou falando 6.000 porque a legião romana tinha 6.000 soldados. Então, era uma média de 3 espíritos para cada porco. 3. Tinha um grau espiritual a ser vencido. Aí, se você pegar todo mundo que estava envolvido, porque olha só, o cara estava envolvido, estava lá na porta da cidade. Depois que se vê em livro da obsessão, eles pedem para Jesus se retirar. Claramente, Jesus não era bem-vindo. Então, eles preferiam deixar tudo como estava. Só que assim, 6.000 espíritos numa pessoa, aí pergunta-se, né? Os espíritos estavam só naquele cara, ele era o único ruinzinho da cidade. Aí, vamos lembrar, a história não para. Qual é o desdobramento? Ele se oferece para seguir Jesus. O povo pede para Jesus ir embora. E ele pede para seguir Jesus. Aí Jesus é que diz, não, fica aí, e conta para todo mundo o que é que aconteceu, o que você recebeu, que era uma coisa muito importante, porque depois esse momento seria retomado, já até passou esse estudo aí, quando ele volta lá naquela parte, passa pelas Decápolis. Então, vai vendo. Isso tudo é uma construção. Então, assim, já passamos por 2 momentos relatados de multiplicação de pães e ele vem aqui e relembra. Né? Então, do que ele está falando? Da lição que ficou para os apóstolos. Lembra que eu falei? O povo que estava lá, eles estavam com fome, receberam o pão e comeram e ficaram felizes. Pão e o peixe. Mas para os apóstolos, que também comeram, também se serviram do pão material, a lição para os apóstolos era desse
alimento que, no segundo caso, Jesus estava falando há 3 dias e estava lá todo mundo ouvindo ele magnetizado, recebendo esse pão vibracional, não material, etéreo, metafísico, que alimenta todos os níveis do espírito. Mas é claro, estão todos encarnados, dependem de um aporte físico. Aí que Jesus entra com a multiplicação dos pães. Quando está Jesus e os discípulos, que na verdade eram os apóstolos, eram só os mais chegados, que eles falam que não levaram pão, e aí Jesus também lembra que esse pão, naquele momento, não é exatamente um problema. Até porque ele estava aí. Mas eu também venho chamando a atenção que repara que os apóstolos nunca pedem milagre para Jesus ou fenômenos físicos. Tem a primeira multiplicação dos pães que Filipe fala com Jesus. O povo está aí, né? O dia está acabando, a gente não vai poder alimentá-los, despede. Mas depois, na segunda, ninguém fala com Jesus. Passam 3 dias e Jesus é que fala: se a gente, na hora que eles forem para casa embora, que saírem da minha psicosfera, eles vão sentir necessidade do alimento físico e vão ficar fracos, né? Sem alimento. E alguns moram longe. Então Jesus faz. Mas, de novo, o ensinamento para os apóstolos era desse pão dos quais eles estavam se alimentando há dias, né? E aí vamos exaltar essa multidão que estava lá, que ele não estava fazendo milagre e o povo estava lá ouvindo ele. Magnetizado? Sim, claro. Dentro da psicosfera e da aura de Jesus? Sim, claro. Mas Jesus não segura ninguém. Pelo poder dele, que até tem, mas Jesus, ninguém estava lá preso, ou porque Jesus disse: olha, isso que eu estou falando é importante, não vai embora não. Não, eles estavam lá por livre e espontânea vontade, como é sempre, tá? Lembremos sempre disso. Eu não vou pedir uma coisa, entrar em contato com as esferas mais superiores, não vou pedir para não ser chato. Os avatares, as entidades não conhecem isso, ser chato. Você tem que ir a eles. E você vai a eles assim, pedindo ajuda. Porque eles só podem vir a você se você der abertura, tá? Até o passe, você senta lá bonitinho, com suas mãozinhas assim, para receber o passe. Se você não estiver conectado, estiver pensando aquela vizinha desgraçada, quando eu voltar para casa, eu vou bater na porta dela, dizer uns desaforos para ela. Se você não estiver conectado, não vai receber, não. Os fluidos ficam uma carapaça, você fechado, os fluidos passam todos. Tá? Mauro, mas e por que quando é coisa ruim entra? Porque a gente está sempre sintonizado com coisa ruim, com vibração mais baixa. Aí para coisa ruim entrar é facílima. Ela vai encontrar uma brecha, uma sintonia esquisita, entendeu? Por isso, orai e vigiai. Então, quando Jesus está falando, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E lá no outro, o fermento dos fariseus e dos saduceus. Por quê? Porque o pessoal mais simples não tinha fermento. O pão era aquele pão ázimo mesmo. É o pão folha, tá? Tá vendo que é uma folha? Tá?
está vendendo agora nos supermercados, nas casas, um pão que diz pão árabe, pão sírio, parecido com esse. Só que você abre ele aqui no meio e ele fica assim, tem duas partes, que é para facilitar os ocidentais que gostam de comer sanduíche. Aí o ocidental põe lá, põe queijo, põe presunto, né? Põe o que quiser. O pão, mas aquilo ali é uma invenção para cá. O pão que eles falam o tempo todo é esse aqui, ó. Isso aqui é um pão, é o que na Casa Pedro tem lá, pão folha, que é assim. Esse daqui é até um pouco mais grosso, porque ele foi feito com farinha integral. Por isso que tem essa cor morena. O pão folha do trigo comum, ele é branquinho, assim, meio queimado, meio mármore. E é daqui que vem a hóstia, né? O padre vai lá, consagra o corpo, né? O pão, o corpo, o pão, é esse pão. A hóstia, aquela hóstia redondinha, quando vão fazer a adoração do Santíssimo, pega aquela hóstia grande, a hóstia do padre é grande. Aí põe lá no relicário. É esse pão, folha. Tá? Aí o que acontecia? Como é que era a ceia? Chego lá, que foi, né, a Santa Ceia, e aí eu reparto o pão. Cada um pega um pedaço de pão. Toma aqui, fulano, ó, já tirei. Aí vai passando, porque os pães eram grandes, né? E isso daqui não estraga, e vai ficando mais seco, mais duro, mas é tudo seco lá. E eu posso viajar com isso, porque não é um, né? Eu vou fazer um montão, né? E comer naquela época, fazer uma refeição, não tem nada a ver com isso que a gente faz hoje, entendeu? Se alimentar era basicamente o amido, isso aqui é amido, né? Basicamente. E se tivesse mais uma coisinha, uma erva murcha, uma carninha de bode, não sei o que lá, então isso daqui também é bom para um povo que não tem talher, que era o caso deles, que é o caso também do árabe até hoje. Ele vai lá e recomenda. Por que é tabule? O tabule, que é já aquela salada com pepino, cebola, tomate, o daqui está mais incrementado, e trigo. Aí você vai lá e pega com esse pão assim, ó, faz um montinho, vai lá e pega um montinho assim e come, né? O pão já ajuda na função de pegar para comer. Esse pão aqui, ele dura um tempão, porque ele já é fininho, já não tem água, ele é uma hóstia e ele fica sequinho. Eu carrego, não estraga. Agora, o pão fermentado, o seu pãozinho francês, ele no linguajar deles, se corrompe. Sabia? O que é se corrompe? Ele é aerado e ele vai secando, vai ficando desidratado, e depois, quando você pega, ele vai esfarelando, ele vai quebrando. Que é um verbo que aparece muito na Bíblia, e as pessoas acham que há corrupção, né? Que os santos antigos, o corpo se corrompia. A corrupção, eles viram a corrupção dos corpos. Jesus não viu a corrupção de seu corpo, porque o corpo sumiu. Maria também não, o Pedro também não, e o Paulo. Então, corrupção é a desintegração, o apodrecer do corpo, é a corrupção. Corrupção, geralmente, na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, não está falando disso que a gente conhece muito aqui no Brasil, né? Alguém vai lá, dá um dinheirinho por fora para fazer alguma coisa ilícita. Não é essa corrupção, não. É a corrupção da matéria. Então, ele estava asseverando isso. Olha, porque eles estão... a gente esqueceu o pão, no sentido do pão, alimento físico. E Jesus está falando, olha, o verdadeiro alimento, né, o pão verdadeiro, ele não se corrompe. Olha o fermento dos fariseus e dos saduceus, ou o fermento de Herodes, que são alimentos que se corrompem, que se degradam.
E aí, nesse caso, ele está se referindo aos ensinamentos, que são o verdadeiro pão, né? O verdadeiro alimento espiritual. Por isso que ele fica supostamente indignado, mas aquilo ali é uma forma didática, né? Jesus não fica com raiva de alguém, né? Não fica com... puxa vida, você me decepcionou. Se não, imagina Judas, que ele até prevê que vai trair. Entende? Um espírito crístico não tem mais esses sentimentos de... Porque, na verdade, remete a um ego, a uma coisa egóica, né? Eu fui traído. Ai, meu Deus, que decepção. Ele já sabe que somos homens falíveis, passíveis de cometer deslizes, né? Que nós não somos perfeitos ainda. Então, queridíssimos, é essa lição que tiramos do fermento dos fariseus, né? E agora nós vamos nos colocar numa posição super confortável para podermos receber o passe das mãos dos nossos guias e protetores espirituais e toda essa falange do Evangelho da Noite, graças a Deus. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva, sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus.
Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange bendita. Graças às egrégoras da aliança, da fraternidade e do Evangelho da noite, os nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, e aos queridos guias individuais e de família. Senhor, que todos nós possamos ter sido visitados por essa equipe espiritual maravilhosa e que nós possamos tê-los recebido da melhor forma possível, com todas as portas abertas e os corações e as mentes, de forma a podermos realmente introduzir em nossas vidas, em nossos dia a dias, em nosso processo de metanoia, essa vibração do Altíssimo, que nos perpassa, nos envolve, nos protege e nos guia. Senhor Jesus, que todos aqueles irmãos que estão no raio de ação desse culto possam ter sido abençoados na medida das suas necessidades e dos seus merecimentos. Jesus envolve todos esses dirigentes do planeta, físicos, do planeta Terra, que estão à frente de etnias, de países, de cidades, de religiões, que todos possam ser abundantemente envolvidos, abraçados e conduzidos da melhor forma possível. Que a espiritualidade possa chegar até eles na medida da possibilidade. Senhor Jesus Cristo, envolve essa humanidade encarnada e desencarnada, que da mesma forma ela possa ser envolvida. Jesus, envolve Gaia, os aspectos dos outros reinos, mineral, vegetal, animal. Jesus Cristo, queremos ainda mandar um quanto de energia no sentido da transição planetária e um quanto de energia para a saúde do planeta, Senhor. Dessa forma, nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus. Dá-nos uma boa semana, agora, hoje e sempre.